Nós vamos estar discutindo nesses dias a respeito da presença de Deus. E vamos falar sobre muitos aspectos da presença de Deus. O que ela causa, o que ela provoca, o que ela produz em nossas vidas obrigatoriamente. Onde Deus está, alguma coisa necessariamente acontece. Onde Deus está, alguma coisa acontece. E eu vou dizer, onde Deus entra, na vida da pessoa que Deus entra, alguma coisa acontece. Então hoje nós vamos iniciar essa jornada falando a respeito da presença de Deus, e o tema de hoje é uma experiência gratuita. Vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Quem achou, diga amém. Hebreus capítulo 10. Se você partir do Apocalipse, você vai chegar um pouquinho mais fácil no livro de Hebreus. Ok? Pastor, eu estou com dificuldade. Na Bíblia tem um negócio chamado índice. É bacana isso. Não foi Deus que escreveu, mas Ele permitiu e colocou lá para nos ajudar muito, tá? Ok? O índice é inspiração divina. Ajuda muito, ajuda muito. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo, com água pura. Guardemos, pois, firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Somente aqui nós vamos encerrar nossa leitura, não leremos os versos 24 e os versículos 25. Como explicar esse tema tão interessante e importante? Como explicar a presença de Deus? Eu seria leviano aqui nessa noite se eu tentasse definir de uma maneira sistemática o que é presença de Deus. Eu seria leviano se eu tentasse aqui definir e encaixotar a presença de Deus dizendo: Deus age assim, faz isto, se comunica desta maneira. Bom, isto é a presença de Deus. Eu não posso fazer isso porque Deus, Ele se manifesta na vida de cada ser humano de maneira individual, particular e pessoal. Não existe uma definição sistemática, não existe a possibilidade de sistematizarmos a maneira que Deus se revela ao ser humano. Tem gente que teve experiências de revelação, a revelação do Cristo, lendo um folhetinho de evangelismo. Teve gente que teve a revelação da presença de Deus ouvindo a música do J. Neto. Teve gente que teve a revelação e a experiência com o divino ouvindo e cantando por muito tempo as canções da harpa e sente saudade dessas canções que marcaram a sua vida cristã, que marcaram a sua relação com Deus.
tem gente entre nós que teve a revelação do Cristo, a revelação da presença de Deus, experimentou a presença de Deus por meio de um sonho e de repente acordou crendo e desejando esse Deus que transcende a realidade humana, e foi por meio de um sonho, de uma experiência que ele despertou para entregar o seu coração, a sua vida ao Cristo que vive eternamente. Tem gente que teve experiência com Deus e a revelação do Cristo lendo a sua palavra. Certo dia, abriu o texto bíblico e aquele texto inundou o seu coração de modo que essa pessoa, ela só queria saber do Evangelho, do Cristo, nada mais importava a não ser o Evangelho, o Cristo. Então, Deus, ele se revela ao homem de maneira individual, particular e pessoal. E, gente, não há nada que eu, Fernando, possa falar que sirva para dar sentido a isto que é tão especial e tão ímpar. Qualquer exagero, seja em qualquer direção, para definir ou explicar a experiência, torna-se insuficiente. Talvez alguém diga, olhe para a natureza e lá você contemplará Deus. E aí o que sofre diz, mas a natureza não sacia e não justifica e não consola o meu coração diante do meu sofrimento. Por essa razão que Deus tem seus meios de se revelar e de se comunicar com o ser humano. A experiência com Deus, a presença de Deus, é uma experiência que todos nós aqui de alguma maneira já conhecemos. A presença de Deus é uma experiência que todos nós aqui de alguma maneira já tivemos o privilégio de experimentar, independente da sua medida, independente da sua profundidade. Nós já experimentamos isto que é tão difícil de explicar. E a questão inicial que eu quero levantar com vocês, antes de nós entrarmos no texto, é a presença de Deus. Sentir esse Deus tão grande é algo corriqueiro que se repete na sua vida? Todos nós que estamos aqui nessa noite podemos dizer, Pastor Fernando, eu estou convicto de que a presença de Deus é algo que se repete na minha vida, e dia após dia eu sinto, eu a sinto, eu experimento dela, é algo que se repete na minha vida. Alguns de vocês conseguem perceber o Deus eterno agindo e atuando na sua vida todos os dias? Sim ou não? É algo perceptível? É algo perceptível? Sim ou não? É algo sentido por todos nós? Sim. É algo sentido por todos nós. É algo que nós experimentamos dia após dia. Mas, quando eu faço essa pergunta, eu preciso olhar para esse texto para dar sentido ao porquê eu posso sentir a presença de Deus sem ter nenhum tipo de temor. Porque quando nós olhamos para Deus, conforme foi dito aqui, a gente vê um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, um Deus cheio de tanta coisa, e eu me pergunto, será que eu, Fernando, um ser tão insignificante, posso ter acesso a esse Deus tão grande, tão poderoso? O que me dá o direito de ter esse acesso à presença desse Deus tão grande? Esse texto vai justificar essas coisas que nós estamos dizendo aqui.
porque o escritor aos Hebreus, ele vai destacar que a experiência com Deus deve ser entendida como um privilégio, deve ser entendida como uma ação gratuita. Ela é gratuita porque alguém pagou o preço. Ela é gratuita porque alguém abriu o acesso. A carta aos Hebreus é uma defesa contra um grupo de pessoas que investia pesado os seus esforços ensinando a respeito do judaísmo, dizendo para os cristãos, judeus convertidos, olha, retornem à prática do judaísmo, observem novamente a lei, entendam que a lei é suficiente, esse negócio de Cristo, esse negócio do Evangelho, para com isso, Moisés é superior a tudo isto. E aí o escritor dos Hebreus, ele vai apontar para o Cristo dizendo, em Cristo se resume todas as coisas. Ele é suficiente. Ele é o sentido da vida. Ele é o resumo da lei. A lei aponta para o Cristo, termina no Cristo, se ressignifica no Cristo, e a gente vive pelo Cristo agora. O texto então aos Hebreus, ele vai apontar para a insuficiência da lei. E aí nós lemos o versículo 19 do capítulo 10 do livro de Hebreus, que vai dizer assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. A discussão aqui dos Hebreus, do escritor aos Hebreus, é como entrar na presença de Deus. E o verso 19 vai começar dizendo, tendo, pois, irmãos, intrepidez. Entrem. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. E quando eu estudava esse texto, eu percebi que a palavra intrepidez, ela significa um estado de ousadia, não de desrespeito. A palavra intrepidez aqui, no texto grego, ela tem por tradução a ideia de que mesmo que você esteja diante de circunstâncias assustadoras, tenha ousadia para adentrar, para entrar. Só que essa ação ousada tem como finalidade o acesso a um lugar que para os judeus e para o povo hebreu era um lugar muito especial. Era o ápice da vida religiosa dos hebreus, que é o lugar santo ou santo dos santos. O que é esse lugar? Lembramos do tabernáculo? Lembramos do templo? O templo e o tabernáculo eles tinham vários patamares, vários locais. E o último local de acesso era um local chamado Santo dos Santos. É nesse local que estava a Arca da Aliança. E a Bíblia vai nos dizer que somente o sumo sacerdote tinha o direito de entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício em expiação, em favor do pecado do povo, a fim de que o povo fosse perdoado. Então, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, e ali ele fazia oração, oferecia sacrifícios, pedia perdão pelo povo, o Senhor respondia às suas orações, Deus falava com esse sacerdote, o sumo sacerdote falava com o povo e dizia, agora esta é a direção para a vida. E o escritor aos Hebreus, olhando para estes que estavam sendo tentados a buscar novamente, a viver a lei de Moisés, ele vai dizer, gente, por favor entendam, vocês devem agora acessar, entrar na presença de Deus com ousadia, não é desrespeito, com ousadia, e vocês vão entrar no Santo dos Santos, é naquele lugar que somente o homem especial, o sumo sacerdote, podia entrar, mas agora todos vocês, quer gregos, quer judeus, quer romanos, todos vocês têm acesso a esse lugar santíssimo, que é a presença de Deus. Não é mais para um,
não é mais para alguns, é para todos. Não é para algumas pessoas, são para todas as pessoas. Por isso que essa história de que um homem detém o poder, de que um homem detém a autoridade, de que um homem está acima de todos, ela é antibíblica, ela está fora da ideia bíblica, do conceito do amor, do conceito da relação entre os irmãos, e que não existe ninguém maior do que o outro, só existe um que é o cabeça da igreja, chamado Jesus Cristo. Só existe um cabeça da igreja, chamado Jesus Cristo. Então essa ideia de que o pastor tem mais unção, tem mais autoridade do que você, o pastor ele tem mais poder do que você, por favor, vamos ler os textos sagrados, vamos fugir, que nem o apóstolo Paulo diz aos Coríntios no capítulo 12, desses super apóstolos que tentam comprar e vender a fé. Nós não acreditamos que homens são maiores do que os outros. Deus nos chamou para viver uma comunidade de amor, uma comunidade da fraternidade, vivemos em piedade. Bom, e é nesse lugar exclusivo e privado que a carta aos Hebreus vai dizer que nós devemos entrar com intrepidez. A carta aos Hebreus vai dizer que nós estamos autorizados. Autorizados a entrar não porque houve uma capacitação ministerial de 12 semanas. Autorizado não porque eu tenho uma carteirinha de membro pentecostal. Porque é só um membro pentecostal que entra no lugar santo, né? Parece que às vezes é assim, né? Só quem pula e fala em línguas que pode entrar no lugar santo. Quanta besteira, gente. E o nome da nossa igreja é Pentecostal da Bíblia, tá? Calma lá. Então, o texto vai dizer que nós estamos autorizados a entrar nesse lugar especial. E esse lugar especial, que era onde a presença de Deus se concentrava, hoje todos nós podemos entrar. Todos nós temos acesso. E o escritor aos Hebreus vai dizer que esse acesso se dá por uma única razão. O verso 19 ainda. Podemos entrar justamente pelo sangue de Jesus. É pelo sangue que nós podemos entrar. É pelo sangue de Jesus que nós podemos ter esse acesso. É pelo sangue, precioso sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Essa ação contínua da salvação de Cristo na cruz do Calvário. Cristo, Ele nos salvou. E não é uma salvação que aconteceu lá atrás, somente para aqueles que estavam lá presenciando a morte. É uma salvação contínua. Ela continua acontecendo. Todos aqueles que se aproximam dEle, crendo que Ele é Filho, o Filho de Deus, estes alcançam misericórdia. Todos aqueles que se aproximam, todos aqueles que querem bebem da água, todos aqueles que querem comem do pão, todos aqueles que desejam entram nesse lugar santo. Mas por quê? Porque é o acesso ao sangue de Jesus. Essa ação contínua. E aí o texto que nós estamos então discutindo, ele vai dizer que o sangue de Jesus é suficiente para que nós entremos no lugar santo. Por isso que o capítulo 4 do livro de Hebreus, versículo 16, vai dizer assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando o Hebreus fala que o acesso se dá pelo sangue de Jesus, o escritor continua dizendo no versículo 20 que esse acesso, que é o acesso para o lugar santo, ele também se dá por um caminho. E o verso 20 está escrito assim: esse pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A entrada no Santo dos Santos, ela acontece pelo sangue. Porém, nós devemos entender aqui nessa noite, que o texto está nos ensinando, que não se trata de uma estrada convencional. Não é um caminho comum. Não é um caminho humano. Não é um caminho da religião.
esse caminho tem nome, é o próprio Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Só que a expressão aqui que inicia o versículo 20 também, ela vai dizer assim: pelo novo caminho. E é interessante que essa palavra novo, nessa pequena pesquisa que eu realizei, o único lugar do Novo Testamento que essa expressão aparece desta maneira é aqui no texto de Hebreus. Porque novo aqui no texto de Hebreus aparece no sentido de nunca ter existido. Nunca ter existido. Não se trata de uma ideia que alguém se organizou, se reuniu, vamos fazer isso aqui, então dá um pouco disso, um pouco daquilo. Não. A expressão novo no texto grego aqui significa nunca ter existido. É como se Deus estivesse ensinando a sua igreja, dizendo ao seu povo, dizendo aos seus filhos, dizendo a nós, igreja do Senhor: eu trouxe à existência um caminho que era desconhecido aos homens. Foi por isso que quando ele chegou e começou a ensinar sobre o seu reino, começou a falar do reino de Deus, do amor de Deus, os religiosos não entenderam, os homens não entenderam, os homens negaram a sua mensagem. Era uma mensagem desconhecida para o ser humano, mas quando eles observaram o Cristo pregado na cruz, ressurreto, vivo, emanando amor, emanando misericórdia, aqui está o vivo e novo caminho que dá acesso ao lugar santo, ao trono da graça de Deus. O caminho, a presença de Deus era conhecido e identificado por cerimônias. O caminho era conhecido e identificado pela lei. Agora o caminho tem uma nova identificação. Ele é conhecido e reconhecido na vida de Jesus Cristo. Por essa razão que a pergunta surge uma outra pergunta: quem é merecedor? E essa pergunta deve ser entendida então a partir da vida de Jesus. Porque foi Ele, somente Ele, que fez do injusto, que fez o injusto se tornar justificado. Ele, tão somente Ele, fez o sem perdão se tornar perdoado. Ele, tão somente Ele, fez com que os rejeitados se tornassem aceitos. Ele, tão somente Ele, fez com que os excluídos fossem adotados. Ele, tão somente Ele, fez com que os pequenos se assentassem com aquele que é o único, grande de todos, o único, chamado Jesus Cristo. Somente Ele. Quem é merecedor? Quem pode ter acesso à presença de Deus? Ninguém. Porém, por meio do sangue de Jesus, aquilo que era impossível, torna-se possível. Porque ao entrarmos na presença de Deus, mesmo nós, seres humanos, tão falhos, falíveis, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos enxerga a partir do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. O sangue está sobre nós, e esse sangue estando sobre nós, nos faz justificados diante de Deus. Não que nós não mereçamos a condenação, muito pelo contrário, nós éramos sim dignos de condenação, mas por causa da morte do Cristo da cruz, que foi pregado, nós temos vida e acesso a Ele, acesso ao trono da graça, acesso a esse grandioso amor. Por causa dele. Entender Jesus como o vivo e novo caminho
é entender então o significado do verso 21. Porque o verso 21 vai dizer assim, do capítulo 10 de Hebreus: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, tendo grande sacerdote, além de ele ser chamado o caminho, o escritor aos Hebreus agora o chama de o grande sacerdote. Só que por que o escritor aos Hebreus o chama de grande sacerdote? O próprio livro de Hebreus vai dar justificativa porque ele recebe esse nome de grande sacerdote. Vamos voltar a alguns versículos no capítulo 10, no versículo 11. O próprio escritor está explicando o porquê ele é o caminho, o porquê ele é o grande sacerdote, o porquê nós devemos entrar com intrepidez na sua presença, o porquê nós devemos buscar ao Senhor, crendo que Ele vai nos receber com misericórdia. Ele está explicando aqui para os irmãos, para a igreja, dizendo: gente, entendam por favor, entendam quem é o Cristo, esse é o novo e vivo caminho, entendam quem é Ele. E aí o versículo 11 vai dizer: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Beleza? Ele está explicando. O sacerdote da antiga aliança tinha que oferecer sacrifícios pelo povo, em tempos. Lembra do episódio do livro de Jó? Lembra do Jó? Antes, Jó, o texto vai descrever, vai falar sobre suas características, que ele era um homem justo, era um homem temente a Deus e né? E o texto vai dizer que ele fazia de contínuo sacrifícios e oração pelos seus filhos. E ele já sacrificava em favor dos filhos pelos pecados que os filhos fossem cometer no futuro. Então o sacrifício tinha esta finalidade e era necessário fazer em quanto tempo? Sempre. Por isso que o texto está explicando aqui para nós. Versículo 12. E aí a explicação sensacional do texto. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado, já não há mais necessidade de oferta pelo pecado. Cristo se tornou o sacrifício perfeito para perdão dos nossos pecados, meus irmãos. Então o capítulo 10, ele vai deixar bem claro que o privilégio de estarmos na presença de Deus não se trata do resultado que produz o meu sucesso. Não se trata dos meus esforços. Antes trata-se da graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo. E após nós explicarmos então o porquê devemos nos aproximar de Deus, e por qual razão essa experiência ela é gratuita, nós devemos observar agora o versículo 22.
Porque o versículo 22 vai nos dar uma condição inicial importante para a vida cristã. E o texto vai dizer assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Perceba que o texto inicia com a seguinte expressão, versículo 22. Aproximemo-nos. Essa expressão, ela transmite a seguinte ideia, uma ideia muito interessante também. Pois não é somente entrar, não é sentar na janelinha do trem como se nada tivesse acontecendo e eu vou fazer parte desse troço aqui. A palavra aproximemo-nos, que tem o sentido de aproximação, significa chegar ao ponto de ter a mesma opinião da outra pessoa. Não é somente entrar. A expressão aproximemo-nos, ela tem um sentido de ter a mesma opinião da outra pessoa. É fazer parte, é adentrar, só que adentrar com a mesma opinião, com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. A presença de Deus é uma experiência gratuita. Porém, ela propõe que tenhamos então um coração parecido com aquele de quem nos chamou para bem perto. Além de termos a mesma opinião, o texto vai dizer que aquele que se aproxima deve se aproximar de uma maneira muito objetiva. Primeiro, com um coração sincero. Parece-me que a mensagem é que todos os irmãos devem estar comprometidos. Ou seja, a fé que vocês sustentam deve ser uma fé honesta e genuína. Porque me parece que às vezes nós, que tivemos essa experiência tão marcante, a gente vai perdendo esse comprometimento e deixando de ser honestos com a nossa fé, e passamos a viver como crentes velhos. Crentes muito velhos, sabe aquele camarada velho? Quando eu falo em crente velho, eu penso no episódio lá do profeta. O profeta velho e o profeta novo. O profeta novo, é isso, né? Profetizava a verdade e o profeta velho dizia, não, profetiza isso não, fala coisas boas e belas para o rei, vai que ele te mata. O crente velho, ele é aquele camarada que, imagina, eu já sofri tanto em nome da igreja XYZ, que agora eu quero viver nos mistérios do Senhor. Eu só quero desfrutar o melhor dessa terra e descansar no Senhor. Estou no tempo do descanso. Estou no tempo da reflexão. Estou prestes a atingir o nirvana espiritual. E quando eu atingir o nirvana espiritual, eu vou transcender desse corpo para um outro corpo. E todos nós temos uma certa medida, um sentimento diferente dessa ideia aqui do texto, que está dizendo, olha, vocês podem entrar na presença de Deus, porque vocês têm um vivo e novo caminho, vocês estão garantidos por conta do sangue de Jesus, Ele é a garantia, Ele é o sumo sacerdote perfeito, porque Ele se entregou, Ele é o sacrifício perfeito, mas agora, aproximemo-nos. Aproximemo-nos, tenhamos todos uma mesma ideia, uma mesma opinião, só que eu preciso deixar claro para vocês, precisamos ter um coração sincero. É isso que o texto está dizendo. A presença de Deus é real. A presença de Deus já foi experimentada por todos nós.
Só que nós fazemos desta experiência tão especial, se tornar algo tão insignificante e passageiro, porque ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Ela não se sustenta por quê? Porque a gente experimenta Deus, a gente experimenta o milagre de Deus, a gente vê o Senhor agindo, a gente vê os livramentos do Senhor, o nosso coração tinha um vazio, um buraco do tamanho do mundo, o Senhor nos preenche com seu Espírito, e aí passa-se os anos, passa-se os tempos, a gente começa a ser bombardeado pelas tragédias religiosas, a igreja se torna corresponsável em te prejudicar espiritualmente, religiosamente, emocionalmente, porque às vezes a igreja é muito mais pesada do que a cruz de Cristo. A religião é muito mais pesada do que a cruz de Cristo. Ou não é assim, irmãos? Às vezes a religião é tão pesada que tem gente que tem que fazer igreja que faz chamada de irmãos no culto. Livro de presença dos irmãos no culto. Que inferno que é esse, gente? Que inferno que é esse? Desculpa, que igreja, que lugar, que evangelho que é esse, Neilton? Vou fazer aqui, a partir do domingo que vem, listagem de presença. Que é como se você fosse ser penalizado. Chegasse lá uma intimação lá. Tivesse um corpo de anjos jurídicos te denunciando quando você falta lá. Oh, meus irmãos, o tempo passa e em vez de nós melhorarmos, parece que a gente piora, ou não é assim? A gente piora. A gente piora porque a gente permite que as tragédias da nossa vida interfiram nas nossas convicções cristãs. Vai me dizer que não foi especial o dia que você entregou sua vida para Jesus? Eu sempre digo isso aqui, né, gente? Não foi especial? Não foi especial? Aos meus irmãos, todos vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, não foi especial o dia que você teve um encontro com o Cristo da cruz? Não foi especial? O que mudou daquele dia para o dia de hoje? O que mudou daquele dia para o dia de hoje? Porque a ideia do texto aos Hebreus é: temos acesso, mas entremos na presença dEle, nos acheguemos até Ele, com uma mesma ideia e com um coração sincero, com sinceridade. Tenhamos um coração sincero, ou seja, comprometido. Comprometido. Você não acha que você ficou muito manhoso? É a gente que estraga os nossos filhos. Não é assim? É a avó. Tem coisa que o Isaac faz com a minha sogra e com minha mãe, que ele não faz com a gente. Tem coisa que ele faz comigo que não faz com a Rose. A gente estraga. Parece que nós vivemos numa redoma, numa atmosfera, num ambiente, numa comunidade, num meio, que a pessoa começa tocha, cheia de Deus, pula, e faz girar, e chega, cheia do Senhor. Aqui está do nosso lado aqui, nossa irmã Daiane, que sapateava ela e o Tiago, gente. O Tiago aqui rodava, deixava o menino rodar, o microfone rodava nele. E foi assim que eles se uniram no Senhor. Sabe, lembra como que era isso aí? Cantava as músicas lá. Por exemplo, a gente cantou aqui outro dia, né? Eu navegarei no oceano do Espírito e te adorarei. E você começava a chorar. Deus. Fazia careta, não estava nem aí, se borrava toda. Você ficava daquele jeito lá em
estado de calamidade. E hoje em dia você é uma pedra. Você é duro. Você é aquele povo de Israel com coração duro. Sabe, coração petrificado. Nada te agrada. O culto não te agrada. O pastor não te agrada. Se o pastor emagrece, tá vendo? Quer se aparecer. Se ele tá gordo, puxa vida, que pastor relaxado, né? Se vem de terno, puxa vida, tá com dinheiro, hein? Se camisa pra fora, puxa, que relaxo, que miséria, hein, pastor? Então que boa oferta, tô recebendo. Sabe? Qual é o nosso comprometimento e envolvimento com este reino? Com este Deus que manifesta gratuitamente a sua presença? Qual o comprometimento que nós temos? Porque nós estamos exatamente como o povo lá, como o pavio que fumegava dentro do templo. Ele estava ali, quase se apagando, e ele vivia naquele estado. Parece que nós, como cristãos, estamos como aquele paviozinho que está quase se apagando. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que Ele sopre o seu espírito e acenda a chama do seu coração. O seu coração volte a ser aquecido para a glória do nome dEle. O teu coração volte a ser aquecido para a glória do nome dEle. Porque senão vai passar mais tempo, vai passar mais alguns anos, e você vai continuar a mesma pessoa, a mesma porcaria. É verdade. A gente vai começar a continuar os mesmos sujeitos. Gente sem identidade. Gente sem objetivo. Gente descomprometido. A presença de Deus é essa experiência gratuita. Mas, será que a gente faz desta relação algo tão pequeno, que essa relação não consegue sobrepor as nossas necessidades da vida? Porque eu fico imaginando Deus no seu trono, dizendo, e aí é um pensamento do Fernando, não que Deus esteja dizendo isso, tá, gente, por favor. Eu fico imaginando Deus olhando para nós e dizendo, você tem tempo para isso, né? Você tem tempo para aquilo ali. Você consegue fazer isso. Você consegue se esforçar para isso, para aquilo. Nossa, meu filho, quanta capacidade você tem de criar soluções novas para a sua vida. Parabéns. Nossa, você trabalha pra caramba. Você trabalha que nem um leão. Sabe, você, puxa, meu filho, parabéns. Aí quando você vai dormir, Senhor, obrigado. E quando a gente não faz isso no próprio culto, né? Geralmente quando a pregação tá ruim pra caramba, aí a gente tá... Outro dia eu estava assistindo a minha pregação, dormi, gente. Brincadeira. Sabe, qual é o nosso nível de comprometimento? Talvez Deus permitiu que você gastasse sua gasolina hoje para te perguntar qual é o teu nível de comprometimento. Porque, gente, nós vamos encerrar 2018 e de novo você vai ter os mesmos dramas em 2019. A tua vida, ela vai continuar passando pelos mesmos problemas e as mesmas dificuldades.
Você vai continuar nesses altos e baixos, vivendo as mesmas situações. Mas o que você vai fazer da presença de Deus, que é uma experiência gratuita e disponível a você? O que você vai fazer? O que você vai fazer com isto? O que nós vamos fazer como igreja, com a presença de Deus? Pastor, mas por favor me entenda, o que é que eu tenho que fazer? O mesmo que a gente faz com as nossas relações, a gente desenvolve. A gente desenvolve relação. A gente busca entender, compreender quem está do nosso lado, mas parece que o nosso olhar para Deus é só um olhar unilateral que diz, poxa, Deus me compreenda, me aceita, me abençoa, Senhor. É só o que eu preciso. Por favor, entenda que Deus está chamando você para desenvolver uma relação em que o teu comprometimento seja total com esta presença que é gratuita e disponível hoje para você. Não é amanhã não, é hoje para você. É hoje. É hoje. Ah, pastor, eu não... Era um crente que profetizava, que pregava mesmo, e agora eu mudei. Você mudou porque você quis. Você mudou porque você esfriou. Você mudou porque você não é mais a mesma pessoa. Você não fala mais em línguas porque você mudou. Não foi o Evangelho, o Espírito Santo, Deus que mudou. Foi você que mudou. A gente vai deixando ser levado por essas coisas negativas que tem aí fora e começa a dizer, não, eu não vou fazer mais porque senão eu vou ser comparado com tal, né? Eu não vou falar mais de visão porque senão eu vou ser comparado com tais pessoas que vivem de forma tão ruins e negativas. Mas quando a gente vivia lá atrás, não era bom? Quando a gente experimentava algumas coisas lá atrás, não era bom? E por que hoje é ruim? Por quê? Por que hoje é ruim? Ou a gente ficou ruim? Ficamos madurãos. Né, Rogério? A gente ficou tão maduro, tão adultos. Eu não sei se nós ficamos adultos ou nós retornamos a um estado tão infantilizado que a gente não consegue reconhecer um palmo diante do nosso nariz. Será que nós não nos tornamos tão infantis, que a gente vive agora, é o que o Renato pregou outro dia aqui, a adolescência tardia? Ao invés de nós melhorarmos, a gente faz da nossa adolescência uma prática e a gente revive a adolescência nos nossos tempos. Depois de velho. O texto vai continuar dizendo que, olha, você deve se aproximar com o coração sincero. Você também deve se aproximar com plena certeza de fé. Que não haja dúvidas. Você deve se aproximar tendo um coração purificado, de má consciência, e lavado o corpo com água. Ou seja, o autor está dizendo aqui agora que a pureza de suas vidas deve ser interna e externa. Deve haver uma pureza interna e externa. E, gente, desculpa uma coisa, eu preciso falar isso. Nós nos convertemos e a gente não abandonou velhos hábitos da nossa vida. A gente está falando muito isso no discipulado, né? O pessoal que está comigo no discipulado na segunda-feira, a gente está falando muito sobre a questão dos velhos hábitos. E nós éramos um tipo de gente desconfiada antes de nos convertermos. A gente se converte, a gente continua a mesma pessoa desconfiada. Agora a gente é um pouco melhorada, porque além de ter a desconfiança, agora nós dizemos que temos o discernimento do Espírito. Então a gente desconfia de tudo, discernindo através do Espírito Santo. Me parece que nós tínhamos certos estilos de vida que a gente cultiva dentro do nosso coração após a conversão. Gente, tudo tem que ser diferente. Trata-se de uma purificação interna e externa.
É uma mudança de mente, é uma mudança de atitudes, é uma mudança de prioridade, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de gerenciamento da vida. O gerenciamento da minha vida, ele atravessa a cruz de Cristo, a vontade de Deus e a palavra do Senhor. Deve ser isso. O gerenciamento da minha vida atravessa a cruz de Cristo, a vontade de Deus, entra por esse vivo e novo caminho, porque a minha esperança é o reino dos céus. Por isso que agora o texto continua dizendo, versículo 23 do capítulo 10. Depois ele falar sobre o porquê nós podemos entrar na presença de Deus, qual é o caminho que nós devemos trilhar para termos acesso a esse lugar santo, que é um novo caminho. Depois dele dizer guardemos, aproximemo-nos com um coração sincero, ele vai dizer agora, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que esperança que é esta? Que esperança que é esta? A forma que inicia o versículo 23, a expressão guardemos, ela significa continuar a crer e a praticar. Nesse texto, em Hebreus capítulo 10, versículo 23, a expressão guardemos, significa continuar a crer e praticar. Trata-se de seguir, trata-se de continuidade. Parece-me que o escritor está dizendo aos cristãos aqui, continuem firmes, pratiquem a fé no dia a dia, sigam na confissão, não vacilem, pois quem fez a promessa é fiel. E que promessa que é essa? Que promessa que é essa? Hebreus capítulo 13, versículo 5 vai nos dizer assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, e nunca, jamais te abandonarei. Que o Senhor está querendo dizer aqui para a sua igreja, guardar firme a confissão da esperança, mas que esperança é essa? A esperança que o autor está dizendo aqui é a seguinte esperança: a presença de Deus, a presença do Senhor é algo constante, porque o Senhor prometeu que jamais nos deixará, Ele estará conosco todos os dias, é uma promessa que Ele cumpre, e essa promessa resultará naquele grande dia, que estaremos com Ele para sempre, e Ele conosco, e nós o veremos como Ele é, para toda a eternidade. Guardemos firme a esperança de que a sua presença é uma realidade contínua em nossas vidas. Guardemos firme esta esperança de que a presença do Senhor é uma realidade contínua, viva em nossas vidas. Não foi só aquilo que você experimentou há 10 anos atrás. Você pode experimentar hoje ainda. Você pode experimentar hoje ainda. Você pode experimentar a presença de Deus, porque é uma experiência gratuita. É algo que se manifesta de dentro para fora. E como Jesus disse, é como se rios de águas vivas fluíssem do seu interior, do interior daquele que se aproxima e recebe o Cristo. Meus irmãos, a presença de Deus é algo totalmente possível, porque ela é gratuita, irmã Nena. Nada do que façamos pode mudar essa realidade. A presença de Deus é algo gratuito. E nós devemos entrar na presença do Senhor com um coração sincero, fiéis, fiéis, fiéis.
E Deus quer dizer para você nessa noite, você pode continuar desfrutando dessa relação, porque é uma promessa. É uma promessa que enche o nosso coração de esperança, que Ele estará conosco todos os dias. Todos os dias. Por quanto tempo? Até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Como disse o profeta, secam-se as ervas, caem as folhas, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. E foi Ele quem disse isso, que estaria conosco todos os dias. E é isso que move a igreja. É essa experiência que quando nós fechamos a porta do nosso quarto e nós nos dobramos e nos prostramos em oração, a gente passa a sentir o calor de Deus, o calor do Espírito, morrendo no nosso coração, deslocando-nos da nossa realidade, consolando-nos, enchendo de uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Eu gostaria muito de te convidar a fazer uma oração, mas uma oração de arrependimento. Porque muitos de nós substituímos a presença de Deus pela presença de outros deuses. Muitos de nós nos esquecemos deste vivo e novo caminho. Eu quero te chamar a fazer uma oração de arrependimento. E nessa oração de arrependimento, te convidar a dizer novamente: Santo Espírito, age em mim, trabalha em mim. Presença de Deus, Santo Deus, eu quero me relacionar profundamente contigo.